Preste atenção todos no que diz aqui a palavra do Eterno. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os seus filhos de Bila, ou Bilá, como queiram, e com filhos de Zilpa, mulheres de seus pais. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Diga amém. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: fidelidade a Deus. Repita assim após mim: fidelidade a Deus. Quando eu estudo a história de José, eu fico maravilhado de ver, primeiramente, a sua conduta como o filho menor, o filho da velhice de Jacó, sendo ele odiado por todos os seus irmãos. Todavia, ele se distingue desses irmãos e ele permanece primeiramente fiel ao seu pai, à sua mãe, leal aos seus irmãos, embora diz a Bíblia que ele trazia má fama dos seus irmãos ao seu pai Jacó, porque infelizmente os seus irmãos não eram de boa índole. Todavia, José conhecia a Deus. E o grande diferencial na vida de uma pessoa, e ela se destaca nisto, é conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, quem é Deus e o que Deus representa para ela. O que Deus representa para ela. É isso que faz manter o nosso vínculo de fidelidade a Deus. Quando você conhece a Deus, escute bem isso, você procura agradá-lo em tudo. Quando uma pessoa verdadeiramente conhece a Deus, ela procura andar na direção certa, ela procura andar de uma maneira que possa agradar a Deus, ela procura se desviar do mal. Você nunca leu da referência que o próprio Deus faz de Jó, o seu servo? Diz que era um homem íntegro, um homem temente a Deus, e que fazia o quê? Se desviava do mal. Isso porque Jó, ele mantinha uma ininterrupta comunhão com Deus. Era um homem leal, era um homem fiel a Deus. Quando você vê alguém sendo abençoado por Deus, quando você vê alguém até prosperando na vida financeira, o que está fazendo toda a diferença na vida desta pessoa é a sua fidelidade com Deus. A sua fidelidade com Deus faz toda a diferença. Equivale dizer que, mesmo na sua tenra idade, porque quando Deus chamou José, ele tinha 17 anos, mas José
ele mantinha uma vida de oração com Deus. Ele não orava publicamente junto com os seus irmãos, porque eles escarneciam de José. Mas a vida de oração não é pública. A vida de oração não é pública. Até porque Jesus ensinou: você está precisando de alguma coisa? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu pai, que te vê em secreto. E a Bíblia dizia: o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Agora, só é recompensado quem é fiel a Deus. Quem não tem um compromisso sério com Deus e fidelidade, nem as suas orações são ouvidas. Você não conhece o que diz a Bíblia em João capítulo 9, verso 31? João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus não tinha compromisso com os irmãos de José. Deus tinha compromisso com José. E eu vou mais longe. Eu vou exceder. O compromisso que Deus tinha com José era maior do que ele tinha com seu pai Jacó. Maior ainda, porque Deus faria de José um grande homem sobre a terra, e ele se destacava na sua fidelidade, e era servo. Olha, irmão, quem não é servo não consegue progredir. Primeiro, você quer crescer, seja servo, seja humilde, seja pequeno. Considere os outros superiores a si mesmo, porque quem não é servo não consegue progredir, não consegue crescer na vida. Infelizmente, irmão, os irmãos de José não tinham essas características. Às vezes eu estudo essa história e eu fico pensando, eles brigaram tanto pela túnica de José, e quando a conseguiram, não coube nenhum deles. Brigaram tanto pelas vestes de José, e quando eles conseguiram, não puderam usar, porque não cabiam neles. Isso equivale a dizer que o que Deus tem para você é só para você. Aleluia. O que Deus tem para você está sob medida. Aleluia, aleluia. O que Deus tem para você não é para o teu irmão do lado, não é para a tua mãe, não é para o teu pai, não é para o teu vizinho. O que Deus tem para você é para você. Foi o que aconteceu, eles brigaram tanto pela túnica de José e não acabaram que não coube nenhum deles. Tiveram que consumi-la, porque não coube, não era para eles. O que Deus tem para você é muito grande. Todavia, você primeiro precisa entender que Deus não quer apenas te abençoar e te deixar à solta. Deus só tem compromisso com pessoas que têm compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus, sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. Sempre o será. Mas você, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o amparo de Deus, quem que você é? Eu sempre digo, Deus não tem dependência conosco, mas nós temos dependência com Ele. Eu vou citar aqui, escute bem isso, fique firme olhando para cá. Eu vou citar aqui 4
características, ou 4 tópicos, ou 4 itens, para você aplicar na sua vida, aprendendo com a vida de José. O primeiro tópico que eu quero citar aqui é que José era fiel dentro de casa. Repita assim após mim: fiel dentro de casa. Olha o que diz o verso 2 da leitura oficial. Capítulo 37 do livro do Gênesis, verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Quando diz com seus irmãos, os irmãos ficavam mais brincando, quem sabe, com uma bola. Na verdade, quem cuidava das ovelhas era José. Eles faziam que estava indo cuidar das ovelhas, mas eles constrangiam José para de fato fazer todo o trabalho sozinho, e eles ficavam de pé para cima, brincando um com os outros. E na verdade, quem estava pastoreando as ovelhas de Jacó era José. Eles constrangeram José de fazer o trabalho todo. Aqui diz, eles saíam, e diz que ele apacentava com os seus irmãos, mas era José que fazia todo o trabalho apacentando as ovelhas. E diz, e estava este jovem com os seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Por que trazia uma má fama? Porque na verdade eles saíam juntamente com José para apacentar o rebanho de ovelhas, mas eles não o faziam. A responsabilidade mesmo estava com José, porque José era o único que tinha compromisso de fato com seu pai, Jacó. Por isso que a Bíblia diz que Jacó o amava mais. Além de ser o filho da sua velhice, ele o amava mais. Por quê? Porque de fato ele fazia todo o serviço da casa, todo o serviço cuidando do rebanho de ovelhas. E ele trazia, olha pai, eles saem comigo, hein? Eles saem comigo. Aparentemente eles estão saindo para trabalhar, mas chega lá, pai, eles ficam fazendo arruaça, eles ficam brincando, eles ficam fazendo coisas erradas. Porque tem crente que é assim, na aparência, rótulo de um verdadeiro cristão. Na igreja, um santinho, lá fora, um diabrinho. Na igreja, um coitado, lá fora, um safado. Na igreja, um santarrão, lá fora, um diabrão. Era assim que os irmãos de José, você vê que José trazia má fama. Não é que José era fofoqueiro, mexeriqueiro, nananina, não. Só que, gente, como é que você vai falar uma coisa boa de alguém que não é flor de cheirar, vamos dizer assim? Como é que você vai dizer coisas boas de alguém que só tem coisas ou influências má? Assim era os irmãos de José. Chegaram a ponto de matá-lo, ou tentar matá-lo. Por que isso? Pessoas má. Pessoas má. Mas o que me chama a atenção aqui, que mesmo vivendo nesse ambiente, quando os irmãos de José não gostavam dele, odiavam ele, mas mesmo assim, ele se distinguia através da sua fidelidade ao seu Deus. Por quê? Porque José era fiel dentro de casa. Dentro de casa. Eu pergunto, será que você é fiel dentro de casa?
fiel no seu compromisso com Deus, fiel no seu relacionamento com Deus, fiel no seu culto a Deus. A irmã diz que quem faz o culto somos nós. O senhor também chegou a dizer que quem faz o culto somos nós. Não tem culto ruim para quem está bem espiritualmente. Não tem culto ruim para quem desfruta de um verdadeiro relacionamento com Deus. Não tem culto ruim. Ah, mas não tem pregador no culto. Não precisa ter pregador no culto para mim ter um culto maravilhoso. O que faz eu ter um culto maravilhoso é a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí o grupo começa a adorar, eu já estou chorando, estou sentindo a glória, a presença de Deus. Então quem faz o culto é você. Não precisa ter pregador para o culto ser bom. Não. Precisa ter orador famoso. Não. Precisa ter um crente cujo coração está dilatado, quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, fiel dentro de casa. Às vezes até dentro de casa nós não somos fiéis. Às vezes murmuramos contra alguém. Às vezes desejamos mal contra alguém, como nós já ouvimos hoje aqui. Às vezes falamos contra alguém. Às vezes não ajudamos na obra. A obra de Deus precisa de nós. A obra precisa do nosso dízimo, da nossa contribuição. Mas quando se fala em dinheiro, oh não, mas eu gosto do culto, mas quando começa a falar de dinheiro, é porque não tem compromisso com a obra. E a pessoa que tem compromisso com a obra, ela o tem no seu todo. No seu todo, ela sabe que a obra de Deus precisa de dinheiro, porque tem contas para pagar, tem água, tem luz, tem aluguéis. Ontem eu falei para o pastor que nós pagamos 10 mil de aluguéis todos os meses aqui na Hope. Ele ficou, nossa, pastor, misericórdia. E vocês conseguem? Eu falei, pela graça de Deus, até agora nós estamos conseguindo, com a ajuda de Deus e desse povo que está aqui. Mas quando a pessoa não tem compromisso com a obra de Deus, ele não é fiel dentro de casa. Mas quando você é fiel dentro de casa, você pratica aquilo que é pregado aqui em cima. Você pratica aquilo que é ensinado a você. Você pratica aqui e executa também lá fora. Por quê? Porque não é só aqui dentro, é lá fora também. Então, primeira coisa que eu vejo na vida de José: fiel dentro de casa. Repita assim após mim: fiel dentro de casa. Mas eu descobri que José não era só fiel dentro de casa. Vamos para o segundo item. Diga assim: José era fiel fora de casa. Não era só fiel dentro de casa. José era fiel fora de casa. Vamos ver? Abra no capítulo 39 agora, versos 1 ao 5. Fiel dentro de casa, primeiro item. Segundo, fiel fora de casa. Capítulo 39, versos 1 ao 5. E José foi levado ao Egito. Olha aí, por causa de quem? Dos seus irmãos. Oh, ingratos, profanos, indolentes e de má fama, porque enganar o seu pai Jacó, como eles fizeram, dizendo que o irmão já era morto, e pegaram uma túnica, rasgaram a túnica, toda salpicada de sangue, enganaram até o pai e praticaram um delito. E aí, na verdade, a Bíblia diz que foi passando. José está lá na cisterna, José está lá no abismo, e aos gritos, e alguém ouve José, e de repente eles queriam matá-lo, mas de repente eles dizem: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, vamos vender. E pega e vai passando uma caravana de ismaelita, e eles vendem José.
Ele, ó, leva esse camarada aqui. Se não tem dinheiro, pode levar sem pagar mesmo. Porque, ó, não vale nada para nós. É um sonhador, é uma pessoa de ruim. E eles fazem isso, por quê? Porque tem pessoas assim, irmão. Tem pessoas assim. E o resultado está aí. Que José foi levado aonde? Ao Egito. Pior lugar para um servo de Deus naquela época estar. Mas não importa. Se você é escolhido de Deus, e se você anda em fidelidade com o seu Deus, aonde você estiver, você fará diferença. A Bíblia diz que José foi levado ao Egito. E Potifar, que era eunuco de Faraó, que era capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão de quem? Dos ismaelitas, que tinham levado ele lá para o Egito. Estava lá no mercado, né, de compra, estava lá no mercado, já com argola de venda na orelha, né, a venda, e ele comprou. Potifar comprou, ele era capitão da guarda de Faraó. A Bíblia diz que ele comprou, porque ele foi levado para lá. Verso 2: e o Senhor estava com José. Não importa onde você estiver, se você anda em fidelidade com o seu Deus, Deus estará com você. Verso 2: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Você vê, ele foi levado numa situação de traição, medíocre, mentirosa, praticada pelos seus irmãos. Não ficou raivoso, né? Ressentido. Olha o que os meus irmãos fizeram comigo. Eu vou morrer. Porque tem crente que é assim, ele se desaba todo. Qualquer probleminha para ele é um problemão. Olha que problema José estava enfrentando aqui. Todavia, ele foi levado para o Egito, vendido como escravo, para ser escravo lá na casa de Potifar. Todavia, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Mas sabe qual é o segredo? Porque o Senhor estava com José? Porque José estava com o Senhor. Amós 3:3, volta aí depois, vê onde você está parando. Amós 3:3 está escrito assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é que Deus vai andar comigo, se eu não quero andar com Ele? Como é que Deus vai andar com você, se você não quer andar com Deus? Estarão dois juntos, ou andarão dois juntos, caminharão dois juntos, se não estiverem de acordo? Aqui diz, capítulo 39, versículo 2 do livro do Gênesis: o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, você vai ver que as pessoas vão ver Deus na sua vida. Elas nem precisam ser crentes. Por isso que o nosso testemunho lá fora tem que brilhar. Jesus diz, praticam as boas obras, não só dentro da igreja, mas lá fora, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O homem não era crente, mas viu que Deus estava com José. Uma perguntinha básica para mim e para você: será que as pessoas lá fora olham para mim e para você e vê Deus em nossa vida? Ou a gente mente lá fora, faz coisas erradas, trata, não cumpre, compra, não paga, eu vou fazer e não faz? As pessoas têm que ver Deus em nós. Nós podemos estar inseridos num grande contexto de dificuldades,
como José estava. Mas quando o seu senhor Potifar olhava para José, via Deus na vida dele. Via Deus na vida dele. Agora, se a gente lá fora, ninguém está vendo, pastor não está vendo. Você trata, não cumpre. Você fala, sua palavra não tem valor algum. Porque tem gente que o que ele fala assentado, nem em pé, ele confirma. Ô, meu irmão. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque leva a vida de qualquer jeito, empurrando com a barriga, engana um, engana outro. Ô, irmão, seja verdadeiro, até na sua vida financeira, tenta controlar tudo certinho. Sabe, para as pessoas, eu não quero dizer que as pessoas vão ficar falando bem de você, porque ainda que você faz tudo, alguém vai, mas pelo menos faz o que tem que ser feito, anda com justiça, trata, cumpre aquilo que você trata, não põe a mão naquilo que não é teu, não recebe demais. Se alguém for te acertar um dinheiro e tiver nota, esses dias eu saí de casa, fiz uma compra de um negócio que eu estava comprando e sem querer, não sei, eu acho que eu dei R$150 a mais. E eu só fui, eu saí daqui com dinheiro, só tirei o dinheiro para pagar o fulano de tal. Tudo bem que a pessoa não era crente, mas tem pessoa que, aí eu olhei o dinheiro, estava faltando R$150. Eu falei, mas eu só pus a mão no bolso para fazer esse acerto. Se fosse uma pessoa de boa índole, só tá, e de repente uma nota vai colada com a outra, eu sei que eu me confundi. A Ruth falou, poxa, mas já foi-se. E eu nem vou voltar lá para perguntar nada. Fica na consciência. Porque é ruim, tanto fica na consciência quando você usurpa alguém, você trata, não cumpre, você põe a mão no dinheiro de uma pessoa, você engana uma pessoa. Eu lembro de um presbítero que nós tínhamos na igreja, que ele vendia carros. Aí eu assumi a igreja, foi aqui para esse lado do litoral sul, lá por meio do... chegando a Registro, por lá, só não vou dizer o nome da cidade. Ele furava os olhos dos irmãos, vendia motor de carro fundido, enchia os carros com massa, essa massa plástica, e pintava o carro. Aí os irmãos andavam uma semana e começava a cair pedaço do paralama, cair para-choque, cair tudo. E era presbítero pregando santidade na igreja e enganando os irmãos no púlpito. Ô, meu irmão, eu chamei de irmão. Tu não vai subir aqui enquanto se não consertar sua vida com Deus. E os irmãos veio, aí fui ver. Tinha mais de 7 big problemas para resolver na igreja. De irmãos que compraram o carro, motor fundido, lataria caindo. E agora, irmão? Ficou mais de 2 anos na igreja onde eu estava. Vou dizer, igreja Uquiá. Pronto, falei. E há 24 congregações naquela época lá. Vai ficar, irmão, de molho, comendo um saco de sal comigo de punhadinho, até aprender primeiro a ser crente e parar de enganar os outros. Então por isso que tem gente que até na vida financeira não prospera, porque sabe, se ele tiver oportunidade para usurpar alguém, para enganar alguém, ele faz. E aí, Deus olha para você e diz, olha, eu queria te abençoar se você que achou esse dinheiro devolvesse para a pessoa certa. Se você que arrumou isso e fosse sincero com a pessoa, eu não estava estragado coisa nenhuma. Eu fiz uma limpeza aí, arrumei e tal, e tá aí. Quanto que é? Olha, eu vou só te cobrar limpeza. A pessoa vai ficar grata. Vai dar informação de você para a cidade toda. Rapaz, tem uma pessoa aí que é séria. Essa pessoa você pode entregar uma televisão, pode entregar um hacker, pode entregar um móvel, pode entregar a casa inteira, porque é uma pessoa fiel. Olha, eu vou mostrar para vocês que Potifar fez isto com José. Quando ele descobriu, olhou para José e viu que ele era fiel, a Bíblia diz, e viu o seu senhor. Quem era? Potifar. Que Deus era com ele.
e tudo quanto ele fazia, havia prosperidade, Deus dava crescimento. Olha aí, em tudo quanto empreendia, verso 4, diz assim: e José achou graças aos olhos e o servia. Mesmo ele tendo Deus na sua vida, mas era um tempo de aprendizado, e ele estava ali servindo o egípcio. Ele diz: olha, eu fui comprado, então agora eu já não sou mais de mim mesmo. Eu não sou mais, eu não pertenço a mim. Então, enquanto eu estiver aqui na casa do meu Senhor, Deus permitir, o tempo que eu for ficar aqui, eu vou servi-lo bem. E a Bíblia diz que ele o servia. Ele o servia. E diz aqui, olha o que diz: e ele quem? Potifar, o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão a metade. Entregou quanto? Tudo. Para quem é fiel, Deus entrega tudo. Aleluia. Deus entrega tudo. Irmão, equivale a dizer que entregou a chave da despensa. Ó, aqui, quando você precisar de dinheiro, tem aqui, a chave está aqui. O que você precisar de dinheiro, você pega. Se é um camarada infiel, rapaz, que boa oportunidade, né? Porque os políticos desse país nem a chave tem, mas eles arrombam o cofre e tiram dinheiro da sociedade, da saúde, da educação. Sem a chave, eles arrumam um jeitinho e tiram para ele. Já pensou? Olha aí, o homem entregou tudo na mão de José, porque olhou para ele e disse: esse camarada é fiel. Ele é fiel, posso entregar tudo para ele. Será que Deus pode entregar tudo para você? Usar alguém para abrir uma mala de dinheiro e dizer: tem dinheiro aqui, o tanto que você precisar, a chave está contigo aí. Ou você não vai mostrar umas notas frias aí que, ó, eu gastei isso, gastou aquilo, e não gastou coisa nenhuma. Ô, irmão, tem gente que não cresce por infidelidade. Eu vou provar para vocês. Ó, José era fiel dentro de casa, mas também fora de casa. Sabe o que aconteceu? Aí diz que o seu senhor entregou tudo. Verso 5 diz assim: aconteceu que, desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de quem? De José. Equivale a dizer que aonde você estiver, se você é uma bênção, você vai trabalhar na roça do ímpio. O ímpio é abençoado por sua casa. Você vai trabalhar na roça, ou no trabalho, ou numa padaria, ou num negócio de uma pessoa descrente. Ela vai ser abençoada por sua causa. Agora, ao contrário, se você é uma pessoa que não é abençoada por Deus, você até atrapalha quem está indo bem. Sabia? Eu vi um testemunho, o pastor Silas fala um vídeo dele aí, de um irmão que tinha uma padaria lá em Santa Catarina. E o camarada estava falindo, indo à falência. E ele descobriu que os crentes, era tudo crente que trabalhava na padaria, estava tudo roubando ele. Procura um vídeo desse. O pastor Silas Malafaia. É a comemoração dos 70 anos da igreja. O nome da igreja não é Araxá, não. Uma igreja. E ele dá esse testemunho. Que o dono da padaria, o irmão, estava indo à falência. Porque os crentes cristãos estavam roubando ele. Aí ele disse que mandou tudo embora, descobriu, pegou espírita. A padaria cresceu. Já pensou, espírita? Pastor, mas, mano, esqueça. Eu não vou pôr espírita para trabalhar. Tem muitos espíritas mais fiel. Questão de ir para o céu é outra coisa, irmão. É outra coisa. Eu estou falando questão da pessoa ser fiel. Esse dinheiro aqui, ó, eu achei, não é meu. Esse dinheiro eu estava varrendo aqui, achei debaixo da cama da minha senhora. Mas esse dinheiro não é meu, eu vou devolver. Mas tem gente que é de má índole. Opa,
É uma bênção de Deus, rapaz. É uma bênção de Deus para mim. É uma bênção de Deus. Não é bênção, não. O que é bênção para você é maldição para outras que precisam daquele dinheiro. Porque eu não tenho tempo. Mas preste atenção. José foi tanto fiel fora de casa. Eu falei fiel dentro de casa. Mas ele foi fiel tanto fora de casa que um certo dia o seu senhor sai e a sua senhora, que era uma mulher bonita, a mulher de Potifar, que quando bateu os olhos em José e dizia: eu quero deitar com esse varão, esse cabra é bonito demais, eu quero deitar. E quando o seu senhor saiu, todo mundo saiu, ela diz: é a minha grande oportunidade. Se insinuou, deitou na cama e chamou José para atendê-lo, que ele estava ali a servir uma água, estava ali a serviço do seu senhor, da sua senhora. E ela veio e grudou em José: deita aqui na cama comigo. Deita na cama comigo. Irmão, ele poderia ter alimentado por alguns minutos ali o desejo da carne. Mas José era um homem fiel, tinha compromisso com Deus. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele fugiu. Ela chegou a rasgar as suas vestes. Ele saiu quase nu dali, porque ela o segurou fortemente, tá? Mas ele saiu dali. E sabe para onde ele foi? Eu vou só citar porque não dá tempo. Eu disse aqui, fiel dentro de casa, mas fiel também fora de casa. Sabe depois para onde José foi? Diga assim: fiel dentro da prisão. Está lá no capítulo de número 39, do verso 20 ao verso 23. Só para ler. Só para a gente ler. E o seu senhor, capítulo 39, verso 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Por quê? Porque quando o seu senhor chegou, ela diz: José tentou ter relações comigo. José me forçou. Em outras palavras, José quis me estrupar. E Potifar acreditou nela. Era sua mulher. Disse: José me traiu. Mas quem é fiel, irmão, Deus ainda vai mostrar que ele é fiel. E com esta atitude covarde, diabólica, da mulher de Potifar, o fez ser levado por Potifar para a prisão. Está escrito aqui no verso 20 que José foi tomado e ele o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Sabe quanto tempo? Diga assim: mais de 2 anos. Verso 21. E o Senhor, porém, estava com... aleluia. Irmão, não tem jeito. Quem é fiel, aonde ele estiver, ele vai fazer a diferença. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Olha que coisa linda, irmão. Verso 22. O Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu o quê? Graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor pegou tudo na mão de Moisés. Não tem jeito, irmão. Quem é fiel, vem as pessoas. Já pensou? Entregou tudo. Entregou tudo equivale a dizer que ele tinha até a chave. Que se ele quisesse abrir as grades, dava liberdade a todos os presos saírem. E ele também. Mas ele diz: não, eu tenho compromisso. Eu fui trazido aqui com um propósito. Aleluia. Eu estou entendendo, irmão. Quem entende o propósito não
quem não entende o propósito, não entende o processo. Mas José entendia o propósito, por isso ele entendia o processo que ele estava passando. Vou recapitular, quem não entende o propósito, não entende o processo. Mas quem entende o processo, ou o propósito, entende o processo. Ainda que ele tenha que passar por uns vales horríveis, ele passa dando glórias a Deus. Eu finalizo, ele estava lá, na casa de Potifar. Foi levado para a prisão. Esteve lá mais de 2 anos. Mas a Bíblia diz aí que o Senhor estava com ele. E o carcereiro mor não teve cuidado, verso 23, de alguma coisa que estava na mão dele. Diz, tá aí a chave, se você quiser ir embora. Pode ir. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O que me chama a atenção, tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Quando você é fiel, em tudo que você coloca as mãos, Deus dá prosperidade. Tem pessoa que o negócio não prospera, não rende, mas é tudo embaraçado. Trata, não cumpre, compra, não paga. É aquelas coisas tudo embaraçado, tudo enrolado, irmão. Tudo enrolado. A palavra de Deus diz que o linguajar e a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Porque o Senhor abençoava? Porque José era fiel, ele mantinha uma ininterrupta integridade, comunhão com Deus. Repita após mim: fiel dentro de casa, fiel fora de casa, fiel dentro da prisão. Passou e o último item: fiel dentro do palácio. Aonde o homem foi levado? Diga assim: governador do Egito. Olha, só coloca no telão 41, me dá 5 minutinhos. 41, capítulo 41, verso 38 ao 44. Que coisa linda, irmão. O homem teve um sonho, Faraó não sabia distinguir, não sabia interpretar. Foi trazido os magos, os sábios da sua época para interpretar o sonho, ninguém conseguiu. Aí chega José. Era para um camarada que havia prometido lembrar de José lá na prisão, mas não lembrou. Porque José teve uma linda visão com ele, de um que ia morrer, o outro que ia ser absolvido. E esquecer. Mas Deus nunca esquece de você. Aí a Bíblia diz, quando o Faraó diz, perguntou pois Faraó ao seu servo: poderíamos achar homem como este, com quem haja o Espírito de Deus? 39, só para ler, fica em pé. Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo, ninguém há tão entendido. Olha aí, irmão, o camarada saiu lá do pasto de ovelhas para ser o governador do Egito. Quem é tão entendido como tu? 40. Tu estarás sobre a minha... irmão, não adianta tentar jogar você numa prisão. Deus vai te tirar de lá e você estará no lugar de honra. Tu estarás sobre a minha casa. Mas não é só a minha casa, não. E por tua voz se governará todo o meu povo. Irmão, aleluia. Deus quer te colocar em lugares altos, em lugares de destaque, mas ser fiel, irmão. Pelo amor de Deus, ser fiel. Eu li aqui, foi ontem, que quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. Nas mínimas coisas, quando se tratar, cumpre. Não queira dar nenhum pedacinho de prejuízo para ninguém, irmão. Eu hoje falava com um companheiro de uma pessoa aí não crente que está fazendo um serviço, colocando uns estofados
Foi até a Rose que indicou pra gente. Cara, já é o segundo serviço que ele faz. E ele não é crente. Mas eu não vi tanta fidelidade assim, porque tá difícil, irmão. Tá difícil. E o camarada trata até o horário que ele marca. Eu falei, meu Deus, como eu queria ver essas coisas na igreja, nos crentes da última geração, tratar, cumprir. Porque às vezes os filhos das trevas, diz a Bíblia, são mais prudentes do que os filhos da luz. E o camarada veio até antes do horário, até que marcado. Trata certinho. Ó, tal dia eu vou buscar o estofado aí. Já foi lá, já buscou o estofado. Fez um serviço ano passado, eu dei a metade do dinheiro. Falei, vamos ver se esse camarada é fiel mesmo. Antes do prazo da entrega, ele já estava trazendo todo o serviço que havíamos combinado. São coisas lindas, são cenas que... Como é que você não indica uma pessoa dessa para as pessoas? Sabe, não tem como. Irmão, vamos aprender esse compromisso de fidelidade. Olha o que a Bíblia destaca aí. O homem ímpio. Quem era Faraó? Um homem ímpio, que não temia Deus. Mas ele diz, ele vai governar minha casa e pela tua voz governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que ele, mas ele será o meu segundo. Quer ver? Verso 41. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. 42. E Faraó tirou, o que ele fez? Tirou o anel do dedo e pô-la na mão de José. Vestiu José de uma traje. O camarada estava lá preso na prisão. Da prisão do cárcere para o trono. Foi colocado uma traje de linho fino e pôs-lhe no pescoço um colar de ouro. Só isso, pastor? Não. Ademais, vê-lo subir ao seu segundo carro. Ele tinha 2 carruagens. Fez José subir lá em cima e clamavam diante dele. Irmão. Era para José agora ser glorificado. Ele transferiu toda essa honra para Deus. Era Deus sendo glorificado na vida de José. Eles se ajoelharam. Assim Faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. Verso 44, eu finalizo. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou pé em toda. Ou seja, eu sou Faraó, mas olha, você vai mandar mais do que eu, porque é a tua palavra que vai valer. Sem ti, sem a tua palavra, sem o seu veredito, ninguém vai levantar a mão ou vai levantar o pé aqui em toda a terra do Egito. Diga assim: fidelidade a Deus. Tem pessoas que têm tudo para ser abençoado, irmão, abençoadas, mas está faltando fidelidade. Ele não é fidelidade nos compromissos da igreja. Ele leva as coisas de Deus empurrando com a barriga. Ele não é fiel nos dízimos. Ele não é fiel no patrão lá. Tem que ser fiel. Eu trabalho porque o patrão está aqui. Quando o patrão vira as costas, você vai falar mal do patrão. Vira as costas. Até para contratar alguém hoje está difícil. Ainda mais cristão. Está difícil, meu irmão. Virou as costas, ele senta e vai olhar no celular. Ele vai olhar no celular. Fica lá no celular. Quer receber oração? Venham todos para frente em nome de Jesus.